Você percebe que as pessoas estão comentando contigo e você não está escutando direito. Você também está sentindo que você escuta a pessoa, mas não entende o que está sendo falado. É uma queixa muito comum. Toda hora você tem que pedir para as pessoas repetirem o que está sendo falado, deixar o volume da televisão mais alto ou do rádio. E as pessoas estão reclamando que você está deixando muito alto. Isso está te preocupando e as pessoas estão cada vez mais reclamando isso com você. Vou te explicar o que pode acontecer com isso e como você pode evitar essa situação, tá bom? Mas antes disso, vou pedir um favor. Curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e não esquece de se inscrever aqui no canal para receber avisos dos próximos vídeos, tá bom? Então é assim, pessoal, e uma coisa importante, quando você tiver sintomas de audição, ou seja, ou dificuldade de escutar alguém ou entender essa pessoa, sempre é importante você procurar um médico otorrinolaringologista, que é o médico responsável pela audição, tá? Uma coisa eu vou mostrar para vocês, talvez isso ajude. A principal causa de uma dificuldade para escutar é o acúmulo de cera no ouvido, tá bom? Então aqui é a orelha, aqui é o canal do ouvido, o tímpano, os ossículos estariam aqui, tá? O vestíbulo e a cóclea aqui. O acúmulo de cera, geralmente a cera se forma aqui. Então a cera é aquilo que você vê. Mas lembre que cera é proteção, cera não é sujeira. A falta da cera vai ser mais prejudicial a você. Só tem pacientes que têm o costume de usar cotonete com frequência, empurram essa cera para trás, empurrando, vai tampar a audição, você vai ter dificuldade para escutar. Então, se você tiver dificuldade para escutar, aconselho procurar um médico otorrino para ele avaliar com um aparelhinho para ver teu ouvido por dentro, para ver se você não está com acúmulo de cera. Se for isso, ele vai tirar essa cera para você. Não foi isso, tá tudo bem com o teu ouvido, não tá com cera. Ele vai ver o que? Outra coisa? O tímpano. O tímpano como fosse uma membrana que separa a parte de fora do ouvido, tá? Com a parte de dentro do ouvido. Se o tímpano estiver ok, não tiver secreção atrás dele, a secreção pode vir pelo nariz por esse caninho, ele vai também te indicar um tratamento se tiver secreção. Se não tiver, ele vai pedir para fazer uma avaliação dessa parte aqui, da cóclea e do vestíbulo, tá bom? Como que ele vai pedir? Com exames de audição. Tem um exame bem famoso que você deve ter feito, conhece alguém que fez, chama audiometria, que é um exame que você vai numa cabine, praticamente não tem som externo que você escute, está bem isolado acusticamente, você põe um fone de ouvido e escuta e vê num vitrine, um espelho, a pessoa, a fonoaudióloga do outro lado, colocando os sonzinhos e vendo para você se você está escutando ou não. Ela vai colocar em frequências específicas, tá bom? E também na intensidade específica também. Ela começa a perceber em que momento da frequência específica você escuta aquele som. Se você não escuta uma frequência X dos agudos, por exemplo, numa intensidade normal, que deveria ser acima de 25 decibéis, vamos pensar assim. Imagine que você está no teu carro escutando o radinho ou na tua casa escutando o teu radinho. Quando você mexe na estação, isso chama-se frequência sonora, tá? Então imagine lá, você guarda aquela radinho, vamos colocar uma estação 90.3. Tá? A fono vai fazer a pesquisa na 90.3, em que altura do volume você escuta o que está sendo falado, tocado nessa estação 90.3. Por exemplo, ela coloca no 2, no 3, no 4, no 5. Ali você percebeu que só escuta no 10, mas a maioria das pessoas deveria escutar no 3. Então, se você escuta no 10, ou seja, precisa de mais volume, você provavelmente está com uma dificuldade de escutar nessa frequência, ou seja, nessa estação, tá? É um exemplo, um paralelo simples, mas para você entender como que é feito o exame de audição. Então ela procura a frequência, que nós vamos de agudos a graves, e há também a faixa da voz, que a gente fala que é entre 500 e 2000. Se tiver uma alteração, principalmente entre 500 e 2000 da frequência ali na audiometria, você vai ter dificuldade de compreensão da tua fala. Mas uma coisa acontece que vocês sempre falam pra gente, principalmente pacientes mais idosos que reclamam, mas doutor Paulo, minha família reclama que eu não escuto, mas eu escuto, só não entendo o que está sendo falado. Por que está acontecendo? Provavelmente você está tendo uma perda auditiva em agudos decorrente lá na audiometria. Então a gente não consegue na primeira consulta, sem exames, avaliar o que está acontecendo. Então é importante fazer um exame de audição, chamado audiometria, para fazer essa verificação se não está acontecendo isso. Porque isso é muito comum no envelhecimento, a gente perder a audição, principalmente nos agudos. E isso dá esses sintomas. Você escuta o que estão sendo falado, mas não entende o que está sendo escutado. Essa é uma das queixas muito frequentes.
E agora, o que você tem que fazer com isso? Praticamente evitar situações que provoquem. Então evite ficar exposto a barulhos, usar fone de ouvido com muita frequência, muita intensidade, por muito tempo. Também evitar alguns alimentos que possam favorecer uma alteração no teu ouvido, como cafeína, café, chá preto, Coca-Cola, guaraná, chocolate, chimarrão, comida gordurosa, fritura diminuir, fazer tratamento da pressão arterial, não ser muito alta, também fazer a parte da diabetes, se você tiver diabetes ou resistência insulínica, tireoide, colesterol, triglicerídeos, isso faz bem para o teu ouvido se você fizer um tratamento, tá bom? E também evitar exposições a barulhos se você trabalha ainda ou tem um hobby, por exemplo, de atirar, explosões, ou trabalhar num ambiente com muito ruído, tá certo? É importante sempre usar o protetorzinho, você vai evitar que você vai tendo perda de audição com mais frequência, com mais intensidade, com mais rapidez também. Então, nesse caso, talvez se você evitou isso daí e ainda está tendo dificuldade, talvez o interessante para você seja um aparelho de audição, uma prótese auditiva, que ela vai fazer uma equalização nessa frequência que você, nessa intensidade que você perdeu, naquela frequência específica. Uma coisa que eu tenho que reforçar a vocês, às vezes os idosos ou qualquer outra pessoa pode ter um receio de utilizar um aparelho por um preconceito, né? Uma coisa que eu tenho que reforçar, que a gente escuta pelo ouvido, só que entende pelo cérebro. Ou seja, se você demorar muito para colocar o aparelho de audição, mais para daqui a alguns anos, pode ser que essa onda sonora que deveria ir para o teu ouvido com maior intensidade não vá e você começa a atrofiar essa parte cerebral porque não está sendo estimulada. E quando vai colocar o aparelho daqui a alguns anos, esse aparelho de audição não vai ter a qualidade que deveria ter se você colocasse hoje. Por exemplo, você teve o diagnóstico de perda de audição com 60 anos, mas acha que consegue levar, o médico não incentivou, os familiares também não apoiaram e você vai pensar em fazer uma nova avaliação daqui 10 anos, com 70 anos. Lá foi visto que a tua audição piorou muito, tá? E foi visto também que nesse exame de audição a gente consegue já pontuar isso aí, que você está tendo dificuldade também de compreensão dos sons. Talvez aquele aparelho que você deveria ter colocado lá com 60 anos, hoje com 70, não vai dar certo. Mas se você for aquela pessoa que colocou 60, foi incentivado, a família apoiou, você se sentiu melhor, fez o teste, sentiu bem, foi nos ambientes que você gosta de ir e percebeu a diferença, talvez quando você chegar aos 70 anos, você esteja talvez próximo daquele aparelho, porque a tua qualidade auditiva vai ser melhor, porque você estava estimulando a parte cerebral daquela pessoa que não colocou e ficou muito tempo sem estímulo na parte cerebral, na parte auditiva, tá? Isso é importante, porque eles falam o quê? As pesquisas, se você colocou um aparelho, foi indicado um aparelho, e você com o envelhecimento você vai perdendo a audição, mas geralmente pode ser, fazer um raciocínio de um outro exemplo, a 40 por hora. Se você foi diagnosticado com uma perda de audição, foi indicado e você não colocou, se você deixar para o mesmo tanto de tempo, pode ser que essa progressão seja a 60 por hora. Só fazer um paralelo para vocês, que realmente, às vezes, você deixando mais para frente, fazer um tratamento que possa medicações, tratar a sua doença de base, comentando em vocês pressão alta, diabetes, tireoide, colesterol, ou alimentação, ou foi indicado o aparelho auditivo, pode ser mais rápida essa perda de audição com mais intensidade também. Tirei a sua dúvida? Você achou interessante esse tema? Curta esse vídeo então, compartilhe com outras pessoas, com os teus familiares e não esquece de se inscrever aqui no canal no YouTube para receber avisos dos próximos vídeos. Até mais pessoal, até o próximo vídeo.